Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de outubro de 2012, sábado. O verbete é de número 2460. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é intelectualidade ginossomática. A especialidade é holomaturologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí é a professora Renata Pialaris, que está ali muito bem acompanhada aí. Definição: a intelectualidade ginossomática é a qualidade, caráter, natureza ou faculdade de a consim mulher aplicar evolutivamente habilidades, talentos e características atribuídas ao intelecto feminino, tais como a multiplicidade de ações conjuntas, exitosas, na teática cotidiana. A qualificação do holopensene pessoal priorizando o PEN, a autodeterminação pensênica da mulher, o pioneirismo das mulheres intelectuais confessas, a dificuldade da manifestação intelectual da mulher em tempos remotos. A mulher vestida de homem ao participar de atividades eruditas na Idade Média. A conquista da manifestação intelectual feminina. A organização feminina otimizando o processo de erudição. O fato de a mulher abrir mão das lágrimas em prol dos argumentos lúcidos. Eu li apenas 5 linhas aí, tem muito mais de 20. A fatologia. O domínio das energias conscienciais na superação dos surtos de carência emocional. A superação da tensão pré-menstrual, com exercícios bioenergéticos. O mau uso do insight do guia maurótico extrafísico. A intuição feminina. O autodesassédio auxiliando a superação da teimosia feminina. O uso sadio dos recursos ginossomáticos no parapsiquismo lúcido. Agora, nós temos aí, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoridade feminina cosmoética. Eficácia evolutiva. Feminino evolutivo. Inteligência evolutiva. E menopausa evolutiva. Frase enfática. A intelectualidade ginossomática é tema prioritário a toda a consim mulher atilada, interessada na autossuperação dos comocionalismos, priorizando a grafotares e a interassistência. Você já valoriza a intelectualidade ginossomática? Você, consim mulher, já tira proveito intelectual da habilidade feminina ao levar tudo de jeito? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí, como João Paulo, nós temos 20 itens. Intelecto, talento, gescom, grafutares, inteligência. Erudição, desdramatização, tacticismo, anticonflitividade, antimaternidade. Capacidade, ginopensenidade, habilidade, holomaturidade e produtividade. Qualidade, atributologia, evoluciologia, ginossomatologia e mentalsomatologia. O verbete hoje do dicionário é sorrisologia. O argumento é paraconvivenciológico. Eu chamo a atenção para o argumentário que tem 50 componentes estruturais da anatomização e fisiologia racionais do sorriso positivo. Então, quando a pessoa emprega alguns dos 23 músculos mínimos da face humana. Professor, sob o prisma da conscienciologia, qual é a ação da prece? Ela é eficaz? Deus pode ouvir as nossas preces? Olha, esse negócio de prece é o seguinte, depende da intenção da pessoa, o que ela faz e as companhias que ela tem. Se ela tem alguma pessoa, um guia cego, ela é atingida. Se tem um assediador, às vezes, depende do que é. Agora, quem tem amparador não precisa estar fazendo prece toda hora ou arrumar essas coisas.
É muito difícil as pessoas que fazem prece direitinho. A maioria tem alguma conotação esquisita. De modo que o melhor é a gente não fazer e agir. O ato é muito superior àquilo que a pessoa fala. Né? Como superar a TPM? Tenho sintomas bem diversos, mas os que mais me incomodam são a falta de paciência e a tolerância. Chego às vezes à arrogância. Não consigo raciocinar coerentemente e só estou escrevendo essas coisas porque no momento faltam cerca de 10 dias para começar o inferno. A partir daí não consigo perceber mais nada. Perco o controle por qualquer bobagem. É como se os hormônios me remetessem a estágio anterior de minha evolução, quando ainda era subhumana. Nessa hora tento fazer ver, mas sinto dificuldade. Existe algum manual da Conscienciologia publicado sobre esse assunto e sobreviver? Tem sim, é só você pegar. Aí sobreviver tem muita coisa sobre esse assunto e energia. Agora, o que você precisa é tomar algum medicamento. Vai a um médico especializado para ver o que pode fazer no seu caso. Aí vai ver o seu peso, a condição geral, a sua idade, o que você faz, o ambiente que você mora. Isso é muito importante para combater a TPM. Agora, para a nossa professora Renata, na Fatologia, página 1, sexta e sétima linhas, a construção do hormoniograma, poderia detalhar de que modos poderiam construí-lo? Sim. O hormonograma, eu aprendi a fazer quando eu li esse livro aqui, chama Inteligência Hormonal da Mulher. Ele é um livro didático, apesar de simples, né? Ele trabalha bastante com a ciência convencional, mas essa parte do hormônio foi muito interessante, porque eu, pelo menos como leiga do assunto, da área da saúde, eu pensei que hormônio era coisa para médico, que a gente só avaliava em exames e alguma coisa nesse sentido. Quando eu li esse livro, desdramatizou um pouco essa minha percepção, porque ele ensina a gente a identificar a ação dos hormônios de acordo com os nossos sintomas. Sintomas esses somáticos, psicossomáticos e comportamentais, né, que a gente manifesta na ação deles. Então, a gente aprende a identificar a hora que eu estou lá com a TPN, meus hormônios alterados, cada mulher manifesta de uma forma diferente. Então, que hormônio que está agindo? É o estrogênio? É o androgênio? E aí, com o livro, você acaba construindo. O que é o hormoniograma? É você fazer uma análise diária desses sintomas, nos 3 lados, físico, psicológico e comportamental, e ver o que prevalece no seu caso. A partir daí, usando a intelectualidade, trazendo para a razão, né, tirando do processo emocional, que a variação hormonal piora, a exacerbação emocional, você consegue compreender melhor, entender como esse hormônio se manifesta em você e como você vai superar isso, quais ações, a hora que você vê que está alterada, né? Não, peraí, estou percebendo que essa não é meu padrão, não sou eu, deve ser o hormônio X se manifestando. Então, como que eu posso minimizar ou tentar superar e excluir essa condição? Ainda em Fatologia, 9ª e 10ª linhas, o uso patológico da inteligência da mulher. Poderia explicar dando exemplos? Sim. O verbete ele é neutro, né? Então, no nosso caso, a gente estuda a intelectualidade nossomática evolutiva, então, homeostático, para tentar melhorar e superar os nossos trafares. Mas o uso patológico, ele é um fato. Por exemplo, a sedução holochacral, que a mulher usa com muita facilidade. O processo de manipulação também, às vezes na liderança, ou até dentro de casa, né? Chantagem emocional. Para fazer chantagem emocional, você tem que ser estratégica, então você faz uso da inteligência, tem que pensar. São alguns exemplos de ações que a mulher, às vezes, pratica, mas que é o uso patológico. Em relação a outro item da Fatologia, página 2, última linha, o auto-ultimato cosmoético desdramatizador. Poderia esclarecer? Sim. Auto-ultimato cosmoético é um verbete, vale a pena ler para aprofundar. Mas qual que é a definição dela, né?
O auto-ultimato cosmoético é decisão pessoal, final e irrevogável da consciência tenepsista abolir definitivamente as corrupções, conflitos, apriorismos, fantasias e jeitinhos egóicos, ectópicos, ainda remanescentes na automanifestação cotidiana, objetivando, conquistar a autodesassedialidade teática permanente. Então, a gente conquistar, de fato, aí a desperdicidade o mais rápido possível, usando aí alguns recursos e, principalmente, a determinação de decidir por um fim nesses jeitinhos, né? Em Parafatologia, página 2, segunda e terceira linhas, poderia comentar sobre a superação da tensão pré-menstrual com exercícios bioenergéticos? Sim, teve até uma pergunta que uma pessoa fez, o professor Valdo respondeu, sobre a TPM, como lidar com isso. Então, eu ia falar, a primeira coisa, a gente eliminar tudo que tem somático, então ver o médico, ver como é que está a nossa manifestação somática e depois usar a intelectualidade disnossomática. Então, racionalizar e discernir quais são as alterações que você está vivenciando, que você está passando, e como melhor se manifestar a partir dessa racionalização. Os exercícios bioenergéticos, eles ajudam muito na parte de você conquistar uma homeostase holossomática. Então, independente da alteração hormonal, do emocionalismo, da sensibilidade, você consegue, através das bioenergias, criar uma homeostase holossomática. Então, você equilibra tudo isso. Ainda em Parafatologia, oitava linha, poderia explicar a inteligência parapsíquica nas mulheres? Sim. É interessante esse fato que eu coloquei para chamar a atenção mesmo, porque a mulher ela tem a tendência de ter uma sensibilidade maior. E para desenvolver o parapsiquismo, a gente precisa trabalhar com o processo da percepção, da sensibilidade, do acolhimento e da compreensão desse fato, do que você vai fazer com isso. Então, é para vincar mesmo, focar no processo da inteligência parapsíquica nas mulheres, para ela fazer uso disso, desenvolver o parapsiquismo, para estar atuando aí na sua manifestação multidimensional. Em Tecnologia, página 2, primeira linha, poderia ampliar a técnica do megafoco assistencial ginossomático? Sim, a hora que a gente pensa em assistência, algumas decisões, alguns conceitos e algumas atuações nossas mudam um pouco de figura, Então, no processo do ginossoma, às vezes a mulher tem a tendência de ser mais impulsiva, de ser mais emocional, mais sentimental. A hora que ela foca, que ela tem como megafoco a assistência, ela acaba superando essas manifestações patológicas para que tenha, de fato, um resultado assertivo naquele trabalho assistencial que ela vai fazer. Então, a técnica do megafoco é não perder o foco, independente do que venha desviar, se é hormônio, se é TPM, se é uma sensibilidade, uma emoção exacerbada, o foco é na assistência. Então, daí ela não perde direito aquilo que ela vai fazer. Em Fatologia, página 1, quinta linha, poderia comentar a inteligência evolutiva da mulher utilizada para a superação das emoções exacerbadas pelas alterações hormonais? Sim, eu comentei na pergunta que a pessoa falou sobre o hormoniograma, Mas é você fazer uso da sua racionalidade, do autodiscernimento, para superar o processo somático. Porque a alteração hormonal, ela é uma disfunção orgânica, um processo somático da mulher. E a hora que você consegue entender, compreender esse contexto e usar a sua inteligência para não entrar, às vezes, nos mata-burros, nos melindres que muitas vezes a alteração hormonal provoca, você consegue atuar com resultado mais assertivo e melhor. Então, é fazer o uso dessa inteligência para superar isso. No DAC, página 6, poderia abordar o item euforizaciologia. Desde 2008, quando
acessei a conscienciologia, o sorriso não saiu mais dos meus lábios. E seu Murilo, aquele Murilo que escreve todo dia, ele que está falando. Agora, ó, euforizaciologia. O sorriso, quando límpido, não combina com o soluço. A mãe sorridente, por exemplo, cria o filho sorridente. A alegria íntima é o motor da mega euforização, começando a se expor pelo sorriso e não tem preço. A pessoa que não sabe sorrir, não tem o hábito de sorrir, é o distímico, se insere entre as personalidades mais ignorantes que existem, pois o sorriso é o princípio básico de educação. Evitemos negar sorrisos. Então, o processo todo é esse. O nosso amigo Murilo já se encaixou no assunto desde 2008, já faz 4 anos. Agora, então, não tem volta. É daí para melhor. Agora, gente, eu queria falar para vocês que a turma aí, especializada do Hotel Providencial, deu o seguinte recado. Em função das recorrentes chuvas, o lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial, que estava previsto para ocorrer nesse sábado, hoje, dia 27 de outubro, foi cancelado. Avisaremos oportunamente a nova data, porque o processo é o seguinte, está chovendo demais. Agora, eu queria perguntar, você pode anotar aí os dados para dar para a Mabel, que ela tem anotado os processos para elencologia. E hoje era meio-dia aqui, quando eu estava aí, a Renata já tinha chegado, quando apareceu uma senhora, assim, jovem, mais ou menos Balzaca, né, 30 anos, e falou assim, eu sou vestido azul. E sorriu. E mostrou realmente o vestido dela, era fundo branco com uma porção de pintinha, tudo azul. Tá bonito, ela é bonita, muito bonita. Então você marca isso, porque tudo indica que ela é processo de mulher. Ela deve ter vivido aí até lá, quando apareceu a música, né? Deve ter sido na década de 70. Ela dessomou moça e deve estar fazendo assistência. Então ela chegou e falou assim, eu sou vestido azul. Como eu lembrei, era música, não? Eu lembro que teve uma música. Mas não tem nada a ver com aquela. Não tem nada a ver com aquela que o senhor encontrou no metrô, de vestido azul, comprido? Não, aquela não era azul, aquela era lisa. Era uma cor só, meia cinza. Era assim. Essa aqui não. Ela é bonita, sabe? A fazenda dela, a parafazenda é bonita. E ela também é muito simpática. Ela é morena, clara, deve ter no máximo 30 anos, por aí assim. Não é muito alta, é bem normal assim, ó. Sabe? A estatura média da história. Agora, na hora aí, você sentiu a energia dela, né? Ela deu um banho de energia a hora que eu comecei a falar da história. Tem a ver com os 2 verbetes, né? Porque ela sorriu também. Ela está sorrindo. É o processo, mas pelo que eu vejo, ela cuida de processo feminino mesmo, por isso que ela veio aí. Ela veio atraída pelo tema da Renata. Entende? Ela me deu a ideia disso. Agora, ó, essa eu não conhecia, nunca tinha visto, tá? Agora, o vestido é bonito. Ela tem razão, o vestido chama atenção. Engraçado isso, né? Agora, não é assim, por exemplo, flor, ou um pássaro, um botão, não é não. São bolas mesmo. Sabe quem é? Aqui tem uma pessoa que tem um negócio que ela guarda o laptop que parece com isso. É a Laura. A Laura tem uma... a minha memória é terrível. Estou lembrando aqui que tinha um negócio... ela tem uma capa com as bolas. É mais ou menos aquilo, só que tem da nossa amiga é muito mais bonito. Entende? Professor Valdo. Então você guarda e mostra para ela, porque isso é da elencologia dela, né? E por que será que ela chamou atenção para falar, eu sou o vestido azul? Do vestido? Eu acho que é porque eu prestei atenção àquilo que eu gravei e ela falou, não, eu sou o vestido azul. Professor, tinha uma música. Sim, ela já cantou. Vestir azul e a sorte, então e a mudou. Sorte, então mudou. Eu estava muito triste na vida, não é isso?
Agora, ela é dessa música. Agora, essa música parece que é da década de 70, não é isso? Isso. Então, deve ser quando ela viveu aqui. Ela deve ter dessomado e começou a trabalhar com as coisas. Ela deve ter dessomado moça ainda. Está na cara. Então, esse que é. Agora, estava perguntando se é amparadora. Com energia dessa, até eu, né? É amparadora, sim. Pode perguntar a Renata? Pode, a Renata está aí. Pode, eu Renata. entrego a Renata para você. Bom, fatologia, no finalzinho da quarta linha de baixo para cima. Tá. Página 2. A elegância feminina tarística. É no final lá. Tá. O que eu quis enfatizar aqui, Tânia, Isso. é a questão de usar a elegância, porque a Tares, às vezes, ela se mostra antipática, dependendo do nível de assistência ou de intervenção que tem que ser feita, né? E a gente aproveitar o processo da elegância feminina para suavizar o máximo possível essa condição da Tares antipática. Então, a gente tem como, muitas vezes, reverter esse contexto. Ah, legal. Tem mais outra. Pode falar. Aí na primeira página, na primeira linha da fatologia, novamente, no final. O que você quer falar do pioneirismo das mulheres intelectuais confessas? Isso fala um pouquinho da antiguidade, né? Então, o que acontece? O segundo item depois desse é a condição lá da mulher vestida de homem, né? Então, antigamente, a mulher ela não podia manifestar a inteligência dela, né? Ela tinha que, ela não podia estudar, não podia ir para a escola, então tinha um monte de... Não tinha escola aqui no Brasil até no começo do século XX. Não tinha escola para mulher. Piorava a situação, né? Não tinha, né? Aqui. Não tinha aqui. Aqui. Não tinha, era só o homem. Certo. Mas até expandindo, né, para fora do Brasil também, desde a antiguidade a mulher não tinha acesso. Ela não podia demonstrar inteligência, né? Não podia fazer uso da intelectualidade. E aí, quando eu destaco o contexto do pioneirismo as intelectuais confessas, são essas mulheres que começaram a se posicionar como mulheres inteligentes. Então, por exemplo, tem a condição aí da Hipácia, que a gente conhece, né? Tem outras antes dela, e depois também a Alice Paul, que foi a partir dela, ela era uma das que assistia a aula disfarçada de homem, né? E ela se revelou como mulher. A partir disso aí foi quando foi autorizada a prática da medicina pela mulher. Então, assim, é esse posicionamento da mulher enquanto mulher poder fazer uso da sua inteligência, poder se posicionar enquanto mulher intelectual na sociedade. Então a ideia da confessa é como posicionar. De assumir isso, posicionamento. Assumida. Renata, por favor, aqui na página... Confessa foi meio religioso, eu achei. Então eu não tinha entendido, tá? Então assumida. Obrigada. Não. Parabéns, hein? Obrigada, Tânia. Renata, você pode, por favor, ampliar aqui na página 2, em fatologia, quarta linha, de cima para baixo, a valorização da singularidade consciencial dos traços predominantes no ginossoma? Posso. Eu quis enfatizar aí a condição da gente gostar de ser mulher nessa vida. Até porque se a gente não gostar, não tem outro jeito, né? Essa vida a gente veio nesse soma, então a gente precisa tirar proveito dele. Então é valorizar essa singularidade da manifestação feminina, né, enquanto dos traços predominantes. A gente reclama muito da TPM, do hormônio, da irritação, da sensibilidade, da fragilidade, mas a gente pode tirar proveito desses traços. A gente pode aprender a lidar com isso, né? Então é valorizar como se fosse a técnica de valorizar o trafora, entendeu? Transformar esse traço que às vezes parece fardo num trafor. Então usar a sensibilidade. A mulher é frágil? Mas usar essa fragilidade para qualificar a sensibilidade na manifestação dela. Entendeu? Ajudou, Sandra? Renata, na aqui. página 1, segunda linha da fatologia, segunda e terceira, a mulher vestida de homem ao participar de atividades eruditas na Idade Média.
Isso é um fato, tá? Um fato não, vários fatos, tá, Arlinda? Igual eu comentei já ali, a hora que eu estava falando para a Tânia, a primeira que eu vi, que era de Atenas, a Agnodice, ela colocou, de fato, roupa masculina, estilo terno, gravata, para se disfarçar de homem, para poder assistir aulas. Então, era uma técnica, se é que a gente pode chamar assim, que as mulheres antigas usavam de fato. Elas se disfarçavam de homem, se fantasiavam de homem, para poder ter acesso à escola, manifestar a sua intelectualidade. Agora, a paradoxologia, o paradoxo implícito na expressão, seja homem e mulher. Esse paradoxo, na verdade, ele é bastante conhecido, né? O professor Valdo usa muito com a gente, a hora que a gente vai lá chorar as pitangas, cheio de nhenhenha, ele bate na mesa e fala, seja homem e mulher. Então, o que é o paradoxo? É a gente abrir mão mesmo desse nhenhenhen da mulher, né? Dessa choradeira aí, se posicionar e parar de chorar, deixar a emoção de lado para ter um posicionamento, aí fazendo analogia de um homem, né? Que aquela história que o homem não chora, o homem é mais firme e tal. Então, é nesse sentido. Tá, obrigado. Renata, aqui, na parafatologia, estou atrás de você aqui. Tá. Na parafatologia, na 8ª linha, o uso da sensibilidade feminina na gestão parapsíquica na SOCIM. Você podia expandir isso um pouco? Podia. O que acontece? A gente faz um trabalho diferenciado dentro da conscienciologia, considerando o paradigma consciencial, a multidimensionalidade, mas esse paradigma, ele não se manifesta só a hora que a gente está na conscienciologia. Ele se manifesta no nosso dia a dia. Então, eu quis colocar a condição de quando a gente está trabalhando mesmo no SOCIM, fazer aquela comparação, né, que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, de usar a multidimensionalidade, de entender, de compreender e desenvolver o parapsiquismo nessa atuação na SOCIM. Então, a sensibilidade parapsíquica, ela ajuda muito. Muitas vezes tem uma briga de equipe, um contexto complicado, às vezes com o patrão, com o chefe. Se você não entra na onda e fala assim, não, peraí, deixa eu ver. Quais são os CIECs que estão tirando partido dessa situação? O que está acontecendo aqui? O que está sendo discutido de fato? Quem que está envolvido nesse contexto, não só considerando as consins, né, daquela empresa, naquela gestão ali da parapsíquica dentro da SOCIM. Então, você expande, você primeiro que tem uma cosmovisão da problemática. Né? Você consegue compreender uns comportamentos até que estão sendo manifestados ali. E a partir da sensibilidade feminina, você usa esse parapsiquismo em favor da assistência e da solução para aquele problema. Muitas vezes na SOCIM você não pode falar, gente, você está assediada, tem uma consciex, assim, assado, que está acoplado com você, por isso que você está pensando desse jeito. Né? A gente não pode falar dessa forma, você pode chamar atenção. Fulano, esse não é seu padrão, por que você está gritando? Por que você está falando isso? Olha a palavra que você falou que não é do seu vocábulo, né? Não é do seu vocabulário, não é a forma que você se manifesta. Então, isso auxilia na própria assistência que a gente faz no dia a dia, onde quer que a gente esteja se manifestando. Oi. Agora foi. Em fatologia, na primeira página, na 6ª linha de baixo para cima, aprofunda um pouco o uso do temperamento forte em prol da sobrevivência consciencial. Aprofundo. O que acontece? A mulher, ela tem um estigma, até pela manifestação dela na história, de ser a mulher sensível, frágil, que não se posiciona, muitas vezes fica, né, submissa. E a gente percebe, tem algumas casuísticas, que esse temperamento forte, ele até para sobreviver a esse tipo de submissão, dentro da SOCIM, inclusive. Né? E às vezes até dentro de um curso, dentro de uma manifestação. Às vezes a gente dá aula mesmo de conscienciologia e de vez em quando chega no CIP alguns doutores, pós-doutores, e eles dão de dedo na cara da gente, né? Tipo assim, mas você, mulher, fala assim, vocês choram e tal. Então a gente se posiciona e às vezes esse posicionamento, ele vem do temperamento forte.
Um exemplo também é dentro da própria família, né? A gente, mulher, dependendo da família que a gente nasce, tem a autoridade ali do pai, a família, ela tende a ser um pouco machista, né? Até historicamente falando. Então, esse temperamento forte que a mulher desenvolve, muitas vezes, é para superar o próprio grupo karma, a própria família nuclear, que foi o meu caso. Você tem que ser meio bravo, assim, meio homem, mulher, para poder se posicionar, para poder ser ouvida, muitas vezes. Renata, você pode, na página 2, em parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, ampliar essa ideia da desperticidade feminina? É a nossa meta, né, Lucimério? Então, eu fiz questão de colocar, porque acho que o uso da intelectualidade no somático evolutivamente tende a ajudar a gente na otimização da conquista da desperticidade. Né? Até pensando aí nas últimas verpons, a condição de você conseguir ser capaz de atingir a desperticidade em 3 anos, eu acho que fazer o uso dessa inteligência pode ajudar muito. Aliada à inteligência evolutiva, óbvio, né? Então ampliando todos os contextos, é a conquista mesmo, a gente conseguir ser, apesar dos hormônios, apesar dos trafares do ginossoma e tudo mais um pouco, conseguir atingir, alcançar essa desperticidade. Ter isso como meta nessa vida, se possível em 3 anos. Página 2, 6ª linha da fatologia. O fato de a consciência feminina utilizar o laringochakra para ampliar a assistência. Eu quis colocar isso daí porque a gente fala muito da questão da mulher faladeira, né? Até a condição da fofoca, que é a manifestação do laringochakra. Mas é a gente usar esse chakra, usar o laringochakra para melhorar, qualificar a nossa assistência através de uma verbação. Então, não é ficar só falando, o professor Waldo acabou de falar, né? Muitas vezes o que a gente faz, ele vale mais do que aquilo que a gente fala. Então, é usar o chakra positivamente, evolutivamente e assistencialmente. Ô, Renata, eu vi que você abordou... Não, você quer falar? Professor, algumas vezes o senhor me sugeriu que fechasse o sorriso para evitar problemas com os outros. No verbete do DSC, em complemento, página 6, última linha, o senhor diz: evitemos negar sorriso. Poderia ampliar o tema no que tange aos contextos que devemos evitar o sorriso? Por exemplo, você deve evitar todo sorriso de ironia, com metade da boca, assim metade dos lábios. Isso aí é um problemão. Você tinha um negócio desse, tem que evitar. Então, evite negar sorrisos bons, felizes, de alegria. Agora, existe sorriso de todo jeito. Presta atenção no que é que nós estamos falando de sorriso. Geralmente, alegria, amabilidade, contentamento e aprovação. Contudo, que pode exprimir ironia, desdém e malícia. Então, esse a gente tem que evitar. Agora, a gente tem que evitar pensar em desdém, malícia, má intenção, porque assim nós não vamos ter sorriso negativo. O negócio é esse. Qualifique os seus sorrisos e veja como é que você está. Professor, segundo a informação divulgada no Dia do Cirurgião Dentista, 25 de outubro, 27 milhões de brasileiros jamais passaram por avaliação odontológica. De que maneira conscientizar a população a visitar o dentista e ter um lindo sorriso quando o medo ainda é tão grande? Muitos se apavoram só de pensar na broca e no seu famigerado barulhinho. Olha, o problema todo é fazer campanha do governo para o processo para ajudar os odontólogos. Esse é que é o caminho. Eu trabalhei muitos anos numa policlínica odontológica. Muda toda a população. Agora, o problema é muito sério. Porque quando nós estamos falando isso aqui, nós não estamos falando na vida fetal. A gente está falando depois que a pessoa nasceu. Agora, é muita gente, né? 27 milhões de brasileiros. É muita gente. Ainda não foi o dentista. E a gente tem que ir. O ideal é ir de 6 meses, no máximo de ano em ano, depende da idade, a situação da pessoa. Professor, como funciona o ambiente que vocês moram? O senhor faz referência, ou fez referência à colocação de pedra fundamental. Isso está ligado à astrologia? Não, não tem nada a ver com isso. Olha que besteira que está aqui. Cai a ficha, acorda.
Aqui a astrologia vai para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. A gente manda para aquele lugar, que é a holoteca, para estudar. O caso seguinte, pedra fundamental, é para fazer a construção de um hotel. O problema todo é esse. Isso não é pedra filosofal, não. Tá certo? É fundamental. Eles falam também o tijolo inicial. Tem vários nomes para isso, né? Tem vários nomes para essa situação. Marco inicial, tem vários nomes. Pois é. Então, o processo todo é esse. Nós estamos aí, nós vamos fazer a pedra, lançar a pedra fundamental do hotel. Que é aqui pertinho, logo aqui do lado. Gostaria que a verbetógrafa aprofundasse a respeito da fragilidade da mulher, que foi comentada há pouco. É uma das manifestações mais comuns, né, do ginossoma. Então, até eu coloquei, acho que na mitologia, acho que falei o mito da mulher como sexo frágil, né? Então, muitas vezes, o processo de manipulação do ginossoma, ele vem usando essa característica da fragilidade. Então, a mulher frágil, ela não pode se posicionar, ela não pode trabalhar em determinadas profissões, ela, até muito pouco tempo, não podia nem votar, não podia se candidatar a algum cargo de liderança. Então, a mulher, de fato, manifesta essa fragilidade, mas isso não quer dizer que é sempre negativo. Então, a gente pode fazer uso dessa fragilidade positivamente. De que modo? Do modo de aguçar a nossa sensibilidade e fazer com que a gente, através dessa sensibilidade, perceba melhor o contexto que a gente está inserido e qualifica a nossa manifestação ginossomática nesse contexto. Gente, hoje é dia de uma grande colaboradora nossa que está fazendo 17 anos. Eu queria que vocês dessem umas palmas para ela. É a Gena. Olha. Eu vi, Renata, que você abordou bastante o tema da anticonflitividade, que é um tema também que eu tenho bastante interesse. Em particular, aqui na fatologia, na linha 7, você fala do desenvolvimento da anticonflitividade ao aprender a lidar com as alterações hormonais. Você acha que com a TPM o tipo de conflito muda? Ou ele só aguça? Eu acho que ele pode mudar e tende a aguçar. Por quê? Às vezes a gente confunde. A gente entra em TPM, tem determinada manifestação, muitas vezes patológica, porque a gente fica mais alterada mesmo, né? E aí você pode confundir isso como sendo algo seu. Então, por exemplo, eu tenho um temperamento mais forte. A hora que eu tenho uma alteração hormonal, se eu não compreender que aquilo é hormônio do soma, que não é meu, que vai passar, a tendência é colocar tudo, fazer tudo se farinha do mesmo saco e passar a manifestar daquela forma. Quer dizer, você gera mais conflito. Gera mais conflito. Mas a minha pergunta é, a origem dos conflitos muda ou é a mesma? Porque a gente tem lá nossos pontos fracos, né? Tem. Você percebe que é uma modificação, você começa a ter um novo ponto fraco? Ou não, acho que não. Eu acho que a tendência é aquilo fortalecer, né? E aí como é que se identifica assim, a questão do assediador, a questão do que é hormônio, enfim? Eu acho que pode, se a gente não tiver lúcida, pode até ser uma porta para assédio. Por quê? Porque você começa a pensar mal de você mesma. Você começa a ter alguns tipos de melindres que você não teria. Se você não tiver lúcida, você acha que aquilo é teu e entra no buraco. E outras vezes a gente começa a cobrar as pessoas disso, que é o maior problema, né? O que você quer falar, Marcelo? Está com comichão aqui, tá? Estou tendo risos paralelos. É que tem também a questão da repetição num determinado período, né? Então, às vezes a gente chama atenção, mas você viu que é esse período. Agora que você falou, eu vou contar. Então, o que acontece? Fica um padrão mais repetitivo, mais denso de conflito, né? Já que ele entregou, eu vou contar porque que ele está falando isso.
Então, o que acontece? Eu, durante muito tempo, achei que eu não tinha TPM, que eu não sofresse alteração hormonal. Por quê? Porque o meu padrão era irritadiço, eu era muito estressada. E aí eu comecei a trabalhar com alguns processos, tentar melhorar esse padrão. E aí, em alguns momentos, eu tinha esses picos de estresse. Chorava e tal, aquela coisa toda que a gente sabe que é uma TPM bem desenvolvida, né? E aí eu falei assim pro Marcelo, eu falei, que estranho, porque eu não era assim, eu não, né? Parece que isso acontece. Ele falou assim, que dia que é hoje? Eu me lembro, era no dia 17. Você já reparou que normalmente entre o dia 15 e o dia 20 você fica assim? Eu falei, não. Ele falou, isso é TPM. Gente, é ridículo, né? É vergonhoso, mas foi isso que aconteceu. Isso fazem menos de 7 anos, porque faz 7 anos e meio que a gente está junto. Isso então, é assim, coisa da mulher criança, forte, né? Não era uma adolescente. A mulher forte não admite ser frágil, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Mas às vezes é tão intrínseco a mim que a gente não percebe. Eu afirmava que eu não sofria isso, que eu não, sempre falei para todo mundo, até em casa, não, eu não tenho TPM. E eu me achava por isso, tá? Porque eu não tinha alteração, só que era um padrão patológico que eu me manifestava. Então, assim, ainda bem que foi percebido, né? Quer dizer que alguma coisa mudou, melhorou nesse padrão, que aí com a oscilação eu consegui começar a compreender. E aí que eu me interessei em começar a querer estudar os hormônios. Porque eu vejo que essa questão da mulher forte, né? Que ela não quer usar o padrão da mulher frágil, manipuladora, por outro lado, se aumenta o número de conflitos. Sim. Porque você não vai se posicionar existe, né? Da maneira tradicional, né? E isso gera mais conflitos. Isso. Mas eu imagino que você já tenha adquirido outras maneiras de... É, Marcelo? Não foi? Então, como é que é isso, né? De você ser forte, mas ser delicado. Gente, há uma coisa engraçada. Eu não quero deixar passar, que eu sempre vejo uns detalhes aqui, né? Hoje é o Dia da Mulher aqui, esse sábado. 27 de outubro de 2012. Sabe por quê? Tem 4 coisas. O tema do verbete dela. Ela é mulher, por incrível que pareça. Aparece uma amparadora que é mulher, falando de vestido. Quem usa vestido é mulher. A única aniversariante que eles falaram é a Gena. Gena e Gina, na minha terra, é a mesma coisa. Então é ginossomática, é mulher. Veja bem. Outra coisa. O verbete do BAC é sorrisologia. Quem é que tem mais? Mulher. Então, ó, os homens aí, hoje não está para peixe. Eles estão até se contendo. Tem 4 itens plausíveis, né? Tem lógica. Há uma convergência de condições. Engraçado isso aqui. Né? Eu estou me sentindo muito bem nesse dia aqui com vocês. Renata, aqui no B, então eu queria, gostei muito do seu verbete. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Na parafatologia, na fatologia, na página 2, de baixo para cima, a 4ª linha, começando ali lá no cantinho, a autonomia profissional da gestora parapsíquica. Você poderia explicar assim, o que você quis dizer com isso? Sim. Tem um verbete, né? Chama gestor parapsíquico, que é do Marcelo. Então, o que eu quis dizer com isso? É que a hora que você assume essa condição da gestão parapsíquica, isso inevitavelmente dá mais autonomia. Por quê? Porque você tem características assumidas multidimensionalmente, você tem ampliação de um contexto, de uma compreensão de uma situação, de um fato, de um parafato. E aí você a tendência de ser mais assertivo, né? Ser um líder mais assistencial e mais assertivo a hora que você pratica a gestão parapsíquica. Então, que você amplia a sua visão de conjunto através do parapsiquismo. Né? E a autonomia, eu acho que ela vem como bônus, né? Não tem como. A hora que você, por exemplo, às vezes você tem que fazer uma intervenção. Você tem a informação de um parafato que pode ser que a maioria dos envolvidos não tenha. Mas aquela informação daquele parafato te dá autonomia para ter um posicionamento, muitas vezes até contrário à maioria.
dos envolvidos, né, naquele contexto. E eu queria, se você pudesse, me dar um exemplo na parafatologia de quando você usou um acolhimento pelas energias dinossomáticas. Olha, até a Marcela soprou que a hora que estava falando da fragilidade, né? Ele falou assim, você vive falando do acolhimento, e é verdade. Eu acho que é mais fácil para a mulher, pela sensibilidade, pela fragilidade, manifestar o traço acolhedor. Né? Tem a questão do próprio sorriso, né? Que a gente tem mais facilidade de estar mais aberta, sorrir nesse processo do acolhimento. Foi isso que eu quis dizer, a questão da empatia, do apertismo mesmo, né? Muitas vezes até a condição aí do próprio soma, a mulher não tem tanto estigma de tocar, de abraçar, de beijar. O homem, às vezes, dependendo do contexto, já cheio de dedos, você não pode encostar, então... E nessa sua experiência, que eu sei que você tem a função também profissional gerencial, né? Você é gerente, né, de uma loja, tudo. E, assim, como que você faz para fazer uma repreensão necessária, mesmo fazendo acolhimento? Você já teve alguma experiência assim que você pudesse... O tempo todo, Sandra, porque eu sou muito brava. Né? Então, assim, eu sou muito séria, eu sou muito responsável, eu levo muito a sério essa questão do profissionalismo. Tanto o voluntariado, quanto na SOCIM, de modo geral. Então, as pessoas até às vezes têm muito medo de mim, que acaba dando respeito. Só que, por outro lado, eu tenho essa sensibilidade, eu sou acolhedora. Então, assim, às vezes, no primeiro momento, eu já tive uma situação, né, na própria livraria, que as pessoas falam assim, mas Renata, você é muito falsa, porque você briga a hora que tem que brigar e depois brinca. Né? Porque às vezes gera esse conflito. Assim, a gente está acostumada a mascarar, né, a criar formas diferentes. E eu sou muito sincera, sou muito autêntica nesse sentido. A hora que eu estou ali trabalhando, que eu tenho que fazer uma intervenção, que eu tenho que dar uma bronca, né, tenho que chamar atenção, tenho que corrigir um erro, eu faço de fato. Né? E aí, se for preciso, eu fecho a cara e faço a intervenção do modo que tem que ser feito. Por outro lado, se não existe um problema, eu tenho a tendência a ser acolhedora, converso, brinco. Né? As pessoas até assim, elas têm medo, mas a hora que o negócio aperta, elas vêm me procurar. Ó, Renata, o bicho pegou, vê se você consegue me ajudar nessa situação. Muitas vezes dentro do trabalho, de problemas fora dali, entendeu? Renata, aqui no B. Essa semana, a questão dinossomática está bem visível na mídia. Né? Nós tivemos aquela senhora de 61 anos que teve um filho. Né? Nós tivemos aquela menina de 14 anos que está na Inglaterra, que é muçulmana. Né? Nós tivemos assuntos de saúde dinossomático em vários canais de TV. Então, quer dizer, há uma conjunção de fatores buscando acelerar o autoconhecimento feminino. Né? E aqui na parte da interaciologia, você coloca a interação com os dicionários do holociclo. Né? Quer dizer, até onde o nosso holociclo, a nossa holoteca, né, pessoal, ginossomática, consegue avançar em um momento tão crucial da humanidade? Eu acho que, assim, esses fatos que você falou são sincronicidades, né? Como a mulher está em alta, saiu até trouxe na época desse mês, saiu em outras revistas, a condição da liderança feminina, a mulher está superando o homem e tal. Que, na verdade, tem muita balela, né? Mas a mulher está em evidência. Né, até a questão do Outubro Rosa, do câncer de mama e tal, então tem bastante fatos mesmo que eu acho que são sincronicidade. Mas o que eu quis, o que eu quis dizer com a interação com os dicionários do holociclo é a gente ampliar o nosso intelecto de fato. Então a gente estudar, ler dicionário, criar o hábito, a rotina útil de ler dicionário, porque a gente aprende, pelo menos eu vivenciei e vi muitas pessoas vivenciarem que ler dicionário é chato. E se a gente cria essa sinapse, vem com essa sinapse arraigada, isso é um problemão para nós. Principalmente a mulher, que historicamente não podia estudar. Aí ler dicionário é chato e tal. Então, assim, toda, né, a forma de ampliar o nosso neurolexo, a nossa intelectualidade, ela acaba sendo travada.
Então, a gente, de fato, fazer o uso do que a gente tem aqui à nossa mão é uma oportunidade, né, um mérito de quem está aqui em Foz do Iguaçu, de ter isso à disposição, de ter o holociclo, não só os dicionários, né, todos os livros, todas as áreas de pesquisa que a gente tem ali amplamente para estar mesmo qualificando o nosso intelecto, ampliando o nosso neuroléxico, entendeu? Até para a gente estar melhorando a nossa assistência. Até se a gente for lembrar da pré-intermissologia, né, a gente vai ter que estar com nosso dicionário cerebral, associação de ideias para o uso de argumentos que a gente vai ter que ter nos resgates extrafísicos que a gente provavelmente vai fazer. É agora que a gente tem que se preparar, né? Não é esperar chegar lá na baratosfera, porque senão a tendência é ficar lá, né? É uma coisa que eu observo aqui em Foz, né? Eu senti na pele a questão do machismo exacerbado. A própria mulher, ela exerce esse ponto. Né? Porque ela diz assim, eu tenho que conversar com meu marido, eu só faço se eu falar com meu marido, e as coisas acontecem só se o homem permitir. Né? Como então nós que estamos aqui dentro do CAEC, da Conscienciologia, podemos extrapolar o nosso conhecimento para auxiliar essa sociedade que ainda está tão impregnada de valores. Mas eu acho aí também que isso aí tem que dar um desconto muito grande. Tem muita coisa que eu faço que eu tenho que ouvir minha mulher. Você também não é a mesma coisa? Você não escuta a Renata? Isso aí eu acho que já caiu muito. Eu acho que assim, primeiro essa questão de como ampliar isso é através do exemplarismo, não tem jeito. A sua manifestação sendo diferente, a melhor, né, a maior. O outro, não tem saída. Isso como mesmo. É que vai fazer? E você falou aqui em Foz, você viveu na pele. Isso é geral. Todo estigma, ele é repetição de fatos. Então, machismo, feminismo, né? E normalmente quem está sendo estigmatizado, seja o homem ou a mulher em qualquer circunstância, é porque aquela consciência ou aquelas consciências que ele holopensene, ele é repetido. Né? Então você falou, porque a mulher é estigmatizada e tal, mas tudo ela fala que ela tem que falar com o marido. E vai continuar sendo, né? Agora, eu acho que a troca que o professor Valdo trouxe, principalmente, né, no duplista, né, na constituição da dupla, ela é diferente até de pedir permissão. Né? A gente não toma uma decisão mais séria, um sem conversar com o outro, até porque muitas das coisas no desenvolvimento da proex pessoal de cada um, a dupla vem para otimizar o processo. Né? Concordo plenamente. O que eu digo é que as pessoas se utilizam desse fato. Uso disso, exatamente. Né? Então, até para comprar um botão numa num 199, a pessoa dá uma desculpa constante de que não faz nada. Mas isso é porque é conivente para esse tipo de pessoa que dá esse tipo de desculpa. Ela tem algum ganho secundário com isso, entendeu? Sim. Porque, né, senão não tem lógica, né? É uma autonomia que, na verdade, ela não existe. Então, assim, a mulher ela tem que ser autônoma até a página 10. A hora que envolve as decisões da dupla, do casal, né, mesmo sendo uma dupla do marido e da mulher, tem que ser tomada em conjunto. Eu vou confessar uma coisa para vocês, meu caso particular. Eu trabalho muito com a cabeça. Registro muita coisa, escrevo muita coisa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E às vezes os meus horários não combinam com a da minha mulher. Ela trabalha muito, eu trabalho muito. A gente aguenta isso porque nós não temos nenhum dia só nosso. Atualmente ela trabalha para os outros, eu também trabalho para os outros. Ela de um lado, eu do outro. Agora, o que se passa? Às vezes, durante o dia que ela não está aí, as coisas que ocorrem são muitas. O que eu faço? Eu escrevo. Eu tenho, então, alguma coisa escrita, quando tem muita ocorrência, para não esquecer, para falar para ela. E não esquecer, e também não sair daquele horário, que às vezes tem alguma providência que é bom tocar naquele horário. Então, isso eu sempre fiz. Quando precisa, às vezes tem 6 coisas, quando tem 6 eu escrevo, porque senão não vai dar. Eu trabalhando com a minha coisa, outra coisa, não tem horário para chegar, nós não vamos, entendeu? Nesse sentido, acho que entra até o processo de interconfiança, né, professor? Porque tem decisões que você vai ter que tomar que não vai dar tempo de consultar o outro. Às vezes passam 2 dias que nós não vemos o outro, devido à diferença de horário. Você está entendendo? Agora, você tem que confiar com o parceiro ou a parceira que você está, né? Que vai tomar a decisão pensando nos dois. O é muito mais sério que a gente pensa. Página 2. Aqui, ó, professor.
A existência de curiosidade sexual acima da média na infância e alta assédio sexual a partir da puberdade pode indicar proex associada à autossuperação dessa condição? Pode. E, caso sim, isso aconteceria para posterior resgate de consciências envolvidas com esse processo, ou seria apenas manifestação do porão consciencial exacerbado e não dominado? Cada caso tem que ver, a pessoa tem que ver as reações que ela tem. Nesse caso, é preciso de ver como é que é a vida sexual da pessoa e, principalmente, a fantasia sexual dela. Na adolescência, fui líder estudantil e tinha penseres ligados ao feminismo. É uma mulher que está falando. Com o passar do tempo, entendi que a mulher precisa se colocar na sociedade sem competir com ninguém. Nessa conscientização, perdi força presencial e fiquei insegura. Isso, de algum modo, fez parte das características da evolução da mulher na sociedade, pois existiriam mulheres excepcionais que permaneceram, pois existiram mulheres excepcionais que permaneceram escondidas atrás de homens. Por outro lado, houve mulheres que se posicionaram de maneira masculina para poder enfrentar a sociedade. De que modo podemos conciliar as duas qualidades para melhorarmos a comunicabilidade e a construção intelectual? O que você acha? É para você. Eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa questão da competição. A tendência de entrar autoassédio, né, nem heteroassédio, né, nesse contexto ela é muito grande e não vai dar certo, o resultado não vai ser positivo, né? Então, assim, essa história da mulher querer competir com o homem, ser melhor, ser maior, é até importante essa pergunta, porque, assim, não é esse, inclusive, o objetivo desse verbete. A gente quer o quê? É mostrar que a mulher pode ter uma manifestação diferente e usar isso evolutivamente e assistencialmente, né? E muitas vezes até no processo de interdependência com o homem, né? Que seria aí a condição da duplista exitosa. Então, a gente acho que vale a pena, sim, se posicionar, né, tomar as decisões que achar que são as mais adequadas naquele momento, mas sem querer brigar, sem querer competir, né, simplesmente de se posicionar, fazer o que tem que ser feito e seguir em frente. Gostaria de saber qual o pior trafar ginossomático superado pela verbetógrafa que a impulsionou a apresentar esse verbete, que é produção mental somática. Eu não sei se é o meu pior trafar, mas o que me impulsionou a escrever esse verbete foi o processo do emocionalismo. Eu sempre fui muito chorona, sempre me vitimizando, e muito emocionada, e fazia chantagem emocional. E aí eu comecei a perceber que estava tomando na cabeça, né? Essa aqui, ó. Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Eu me sinto muito bem, mas foi o contraponto, na verdade, que me fez definir, enviar outro tema até para ser aprovado. Foi assim, o que vai me tirar do buraco? O que vai me fazer parar com isso, né? Tudo era motivo para drama, gente. Tudo eu chorava, tudo era aquele pior que novela mexicana. E aí eu comecei a entender que, assim, o único jeito era se eu começasse a usar a inteligência. Porque era uma manifestação que, quando eu precisava, a hora que o cerco apertava, eu usava. Eu sabia que eu era inteligente, que eu poderia desenvolver essa intelectualidade positiva, homeostática, né? Eu nunca esqueço uma vez que eu vim conversar com o professor Valdo, logo que eu mudei para Foz, que eu cheguei perto dele, comecei a falar e comecei a chorar. Aí o senhor falou assim para mim, aí ó, não posso nem começar a falar que você já chora, vem fazer o quê aqui? E aí eu saí super brava. Agora, aí eu saí brava, você sabe o apelido dela na intimidade? Você sabe, ela tem um apelido. Não sei se vale a pena falar. Pode falar. Ela é a Kate. Como é que é o nome da Kate no cinema? Qual é a Kate mais conhecida atualmente? Ela é a Kate, olha a cara dela. Kate Winslet. É ela. Conforme a posição que ela fica, e o jeito e a cara da dona, da atriz lá de Hollywood. Qualquer sincronicidade com a Inglaterra, mera coincidência, né, professor? Então criaram, né?
A gente chamava ela de Kate. Ô, Kate, como é que tá? Como é que tá a situação? Qual é o último filme da sua performance? E a Kate está ainda tá na moda, ela está trabalhando muito, de vez em quando aparece filme dela aí. Ela é uma grande atriz. Grande atriz. Agora, o que eu noto é o seguinte, ela está ficando velhinha, ela está ficando diferente de você, porque ela está ficando mais velha. A atriz tem muita cara de boca, ela envelhece logo. Muita careta. Você já viu que ela está um pouco alteradinha. Mas é uma grande atriz. Renato. Agora, realmente, você parece com ela, parece. Sempre foi. Página 2. A primeira linha. O fato da mulher intelectual não praticar o consumismo excessivo. Isso, você levando em consideração também a questão hormonal? Se não, isso é questão do ir às compras. Não sei se você já ouviu falar, tem até uma condição e um ditado, um dito popular, que os homens falam assim, a hora que minha mulher fica estressada, começa a incomodar muito, eu dou o cartão para ela, dou o cartão de crédito. Então o pessoal brinca, né? Shopping terapia. E isso existe de fato. Pode ser que com a alteração hormonal isso se intensifique, né? Se amplie um pouco. Mas a mulher, a tendência dela é ser naturalmente consumista, né? Ela muitas vezes compra as carências dela através do gasto excessivo, do consumismo excessivo, de bolsa, de couro, de um sapato para cada cor do vestido. A mídia explora muito isso, sabe que a mulher tem essa tendência, então usa isso em favor dos comerciais, do dinheiro, né, de outras condições. Mas foi isso que eu quis querer dizer. A hora que você usa a sua intelectualidade no somática, você, por exemplo, né, percebe que tem uma carência e que não adianta ir para o shopping comprar uma bolsa de R$ 1.500, que aquilo não vai suprir. Ela pode até atender necessariamente, naquele momento, te dar uma sensação de bem-estar, mas não vai suprir a carência. Então você usa a sua razão, você usa a sua intelectualidade para entender, não, peraí, eu estou alterada emocionalmente. O que é isso? É uma carência? Se for, como que eu faço para tratar disso? Entendeu? É o hormônio? Então, ou eu vou tomar um medicamento, ou eu vou esperar passar, ou eu vou correr, vou fazer ginástica, ou eu vou dançar, vou fazer qualquer outra coisa, entende? Para, né, superar esse traço. E não entrar no holopensene da mídia, né, no caso. A mídia, ela é manipulatória, né? Ela existe para manipular isso. Então, se você deixar isso aberto, não pensar, não discernir em relação a isso, a tendência é de entrar na onda. Renata, Oi. Aqui no B, Elisa. B, aqui atrás. Atrás de você. B? Aqui para cima. Desculpa, aqui no ar. Oi, Elisa. É o seguinte, com relação à desperticidade, você chegou a fazer algum tipo de identificação dos traços femininos que a gente pode utilizar em direção à desperticidade para promovê-la? Eu acho que a primeira parte é a superação do emocionalismo. Primeira coisa, a gente usar mesmo, fazer o uso da nossa inteligência, e aí, de acordo com o traço que eu destaquei na definição, que é essa condição que a mulher tem, né, a oportunidade de fazer consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, a gente brinca assim, né? Então ela tende a fazer mesmo múltiplas ações e ter sucesso nisso. Através disso, usando inteligência, a primeira coisa é superar o processo emocional. Por quê? Porque é a condição de que a hora que a emoção toma conta, a racionalidade cai. E aí a tendência de você ter um autoassédio, um heteroassédio, sofrer uma intrusão pensênica, ela aumenta. Entendi. Mas fora isso, tem mais alguma outra coisa? E aí fazer a lição de casa, né? Trabalhar com o estado vibracional, desenvolver o parapsiquismo, comunicabilidade, escrever verbete, livro, artigo. Em termos de trafor, teria a ver com parapsiquismo, alguma coisa assim? Sim, parapsiquismo, uso dessa sensibilidade, né, para conseguir ampliar essa percepção, otimizar o desenvolvimento do parapsiquismo. O posicionamento cosmoético, né, você abrir mão da submissão, qualquer que sejam os ganhos secundários que a gente tem em relação a isso. Porque a mulher não é submissa porque ela é uma coitadinha, né, gente? Muitas vezes a mulher é submissa porque ela gosta, ela ganha com isso. Ela tem menos trabalho com isso. Renata, aqui na página 2,
na 9ª linha, você podia falar um pouquinho a conquista do alto mega recurso pré-ressomático, dinamizando a proexis da mulher? Sim, Jussara. O alto mega recurso é um verbete também, tá? Então, qual que é o principal veio que eu quis explorar? É a questão da conquista pessoal mesmo. Então, você potencializar e dinamizar a consecução da sua autoproex. Alguns desses, né, mega recursos que a gente pode recuperar e tá através aí da conquista pessoal. Por exemplo, a recuperação dos autocons magnos. Você trabalhar com esse objetivo. A questão das retrocognições. Você conhecer a sua holobiografia. Né? Então, você saber por que eu estou nesse corpo de mulher. Por que a tendência da minha manifestação, o padrão é esse? Né? Que traço eu preciso superar para fazer diferente, para ser aí o pulo do gato na minha manifestação e eu conseguir atingir a desperticidade, enfim, outros contextos. Então, daí no verbete tem várias condições ali. O mérito da conquista do macrosoma, a paragenética, a paraexcursão interplanetária. Então, são vários exemplos dessas conquistas, né, dos alto mega recursos pré-ressomáticos. Seguindo ali, mesmo na linha 10, o uso evolutivo da extrapauta aprimorando a rotina da mulher. Extrapauta também é um verbete. Então, o que é extrapauta? A gente até falou hoje na mini intertúlia, né? Então, é a condição, uma ocorrência inesperada. Extrapauta, ela pode ser evolutiva, mas pode ser nosográfica também. Aí depende muito do nosso disciplina e da nossa auto-organização. Nesse caso, já que é para otimizar, né, a produtividade feminina, é a extrapauta evolutiva, né? Então, o que é isso? É uma pauta extraordinária. Por exemplo, o extrapolacionismo parapsíquico. Não é um padrão, a gente não tem isso o tempo todo. Né? Então, a hora que ele acontece, a gente considera um exemplo de extrapauta. Então, você tem o extrapolacionismo e você faz uso daquilo. Claro? Obrigada. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Valdo. Aqui no verbete do DAC, podia falar ali, dialecticologia, na última linha ali, há sorrisos inavaliáveis. Às vezes, um sorriso, ele é capaz de vencer uma guerra. A família está toda perturbada. Cada uma pessoa, a pessoa chega lá, solta um sorriso, pronto, aquilo. Esse sorriso não tem preço. Você não pode avaliar. Ele, às vezes, consertou tudo que precisava lá. A hora que eu estava esperando que a mulher chegasse com uma garrucha na mão, ela chega a dar um sorriso, pronto. Mata tudo o contexto. Eu já vi gente assim. Um sorriso, acabou. Aí a pessoa todo corre, abraça a pessoa. Nesse caso, a gente pode usar o sorriso como a extra-pauta, né? Quem estava esperando. É essa pauta. Tá bom, obrigada. Levar isso em consideração. Renata, aqui na página 2, em tecnologia, tem duas que eu ia pedir para você falar um pouco mais. A primeira, que é a técnica do megafoco assistencial ginossomático, e depois, na terceira linha de baixo para cima, a técnica de sobrepairamento no convívio com androssoma. Isso acho que pode me ajudar. Tá. A técnica do megafoco, a gente comentou já, Sandra. O que eu quis enfatizar aí? Você não perder de jeito o seu trabalho assistencial. Então, manter o foco, usar aquele megafoco independente das interferências, das intercorrências, das extrapautas que possam acontecer. Então, às vezes você está ali num trabalho assistencial sério e provavelmente a probabilidade é alta de ter contrafluxo para te tirar mesmo do veio, né? Então, você está lúcida em relação a esse megafoco, a sustentabilidade do trabalho que deve ser feito. Isso eu quis enfatizar de megafoco até na manutenção mesmo do próprio foco, porque a nossa tendência é ser mais dispersiva, aí já se desorganiza, já, né, mistura tudo. Então, é manter isso para levar o trabalho direito. E a técnica do sobrepairamento no convívio com androssoma é uma técnica que eu uso, né? A técnica de sobrepairar. Então, tantas vezes no meu trabalho, ou principalmente em casa,
não tem jeito, a gente tem que sobrepairar. Entendeu? Tem que, às vezes, certas coisas fazer de conta que não está acontecendo, ou que você não ouviu, entendeu? Deixa passar, depois... Estão querendo se colocar numa fria, viu, velho? Então, assim, mas é sobrepairar mesmo, porque senão a tendência é a gente ficar irritada, aquilo muitas vezes até assim acaba o casamento, entendeu? Dependendo do nível da condição contrária na manifestação do androssoma, a mulher ela tem a tendência a criar muita expectativa. Com essa tendência, normalmente a gente tem muita frustração, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar isso, sabe? Tem um livro que eu trouxe aqui, ele é muito interessante, é do Samitiba, chama Homem Cobra e Mulher Polvo. Até na capa ele fala: divirta-se com as diferenças e seja muito mais feliz. Ele é muito didático, né? Apesar de ser autoajuda aí, ou a questão, né, da ciência convencional, ele, assim, faz a gente entender que o homem é diferente da mulher, entendeu? Então, assim, é engraçado, porque eu me manifestei durante quase minha vida toda querendo que o homem entendesse a mulher, entendesse uma alteração hormonal. O homem não vai entender a alteração hormonal, entendeu? Ele não passa por isso, ele não tem obrigação disso. Então, a gente tem que sobrepairar. Nesse sentido, eles têm que sobrepairar a gente, né? Quando a gente está aí toda alterada. Então, acho que é isso. É tentar, assim, sabe, desdramatizar, suavizar, trabalhar até com o bom humor, que eu coloquei ali na fatologia, que, né, no meu caso, estou desenvolvendo. Então, a gente tem que sobrepairar, porque senão é complicado conviver, né, Bê? Renata, aqui no ar, você pode falar um pouquinho aqui, Luziane, sobre o hormoniograma? Não sei se você já falou. Eu falei, mas eu falo de novo. Esse hormoniograma eu aprendi a desenvolver lendo esse livro aqui, Inteligência Hormonal da Mulher. Tá? O que me ajudou nesse sentido? Foi desdramatizar ou até compreender as alterações hormonais que a gente vivencia. Né? Então, até brinquei, mas foi sério, eu falei que o pessoal riu. Para mim, hormônio era só o médico que entendia, só saía alguma coisa no resultado do exame. E aí eu aprendi a desdramatizar e entender que a alteração hormonal ela pode ser estudada e entendida, independente se você está na área da saúde, que é o meu caso. Então, assim, nesse livro, ele aprofunda e separa de modo didático alguns tipos de hormônios e como eles influenciam na gente, nos nossos sentidos somáticos, psicossomáticos e no comportamento, como a gente manifesta isso. Vale a pena. Renata, você criou algum instrumento para fazer essa medição? Assim, você criou algum? Eu usei o diário que ele sugere aqui no livro, que é para fazer um hormonograma, ele é diário mesmo. Uhum. Mas eu fiz isso durante um tempo. A hora que eu consegui identificar esses traços e essa intervenção do hormônio, né, da alteração hormonal, daí eu parei. E aí você fazia registro das alterações emocionais? Como é que era? Que você registrava? Por exemplo, uma alteração, a gente inchar. Tem mulher que não incha, mas é comum você inchar. Isso é manifestação de determinado hormônio. Então normalmente, a mulher, o que acontece? Baixa a autoestima dela, porque a hora que ela incha, ela sente que ela está gorda, nenhuma roupa serve e tal, aquilo gera um estresse. Entende? Então, você está meio encadeado o processo físico, psicológico e a manifestação desses traços. Tá bom. Tá certo, psicólogo? Obrigada. Renata, você poderia falar sobre os efeitos do taquipsiquismo feminino na página 3, a terceira linha do Efeitologia? A condição de fazer várias coisas, de conseguir levar várias coisas de eito, eu quis dizer, com esse taquipsiquismo. A mulher, ela tem uma facilidade, né, de pensar mais de uma coisa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, minha mãe ficava estressada, porque eu estudava com música assistindo televisão. Então, assim, né, conseguia me concentrar com isso, entendeu? Muitas vezes assistia televisão fazendo palavras cruzadas e tal. Então, assim, são situações que o pessoal tirava sarro da gente. Mas, aí, ampliando o processo evolutivo, já que a gente tem essa facilidade, usar isso para ser mais produtivo, para escrever um artigo, um verbete, um livro, né, para dar aula, para estudar, fazer associação de ideias na docência, né? Chegar na atenção dividida, né? Sim.
Sim, o objetivo fim, o foco principal é esse. É você fazer o bom uso da atenção dividida. Rê, aqui na página 4, Cris. Parabéns pelo verbete, obrigada. Muito bom. Eu queria saber, assim, o que você pesquisou dentro desse assunto da síndrome da dispersão, na sindromologia, a síndrome da dispersão consciencial, dificultando aí a produtividade. Dentro disso que você já comentou um pouquinho. Entra nessa condição, mas é principalmente a desorganização pensênica, né? Então, o que eu percebo? Como a gente consegue fazer muitas coisas, às vezes a gente tem dificuldade de aplicar aquele mega foco que eu falei antes. Então, você está fazendo uma coisa e está com a internet, o professor Valdo já comentou muito isso, está com a internet ligada, aí vem o e-mail, aí é urgente, daí chama alguém no MSN, daí é o trabalho, daí toca o telefone, a hora que você vê, passou o dia, acabou o tempo que você tinha reservado ali para uma escrita, né, para desenvolver alguma coisa produtiva, e você perdeu, acabou, passou esse tempo, esse período. Mas amanhã eu me organizei de novo, organizou, mas esse tempo que passou você já perdeu. Então a gente tem essa tendência também, se não tomar cuidado, não ficar atento e manter a lucidez, a facilidade de dispersar. Hoje em dia mais ainda, né, por causa dos inputs que a gente recebe o tempo todo. E você usa alguma técnica específica para melhorar isso? Eu tento me manter lúcida a maior parte do tempo possível, né? Levar para a razão mesmo, entendeu? Eu tento questionar, eu me questiono muito o tempo todo. Às vezes chega até a ser chato, entendeu? Eu pergunto, mas aconteceu isso, por quê? O que quer dizer? Quem está envolvido? Será que é isso? Então eu uso essa questão do questionamento que me ajuda a centrar o pensamento crítico e a racionalidade. No meu caso. Renata? Obrigada. Aqui, Lucinete. Na enumerologia, na terceira linha, última enumeração, a GESCOM versus a GESOM. Você pode ampliar essa ideia? Posso. GESCOM é gestação consciencial. E GESOM é a gestação somática, né? Então, até na fatologia eu coloco a questão da decisão de não ter filhos, né? Da opção pela gestação consciencial. Então, foi isso que eu quis dizer. Praticamente a técnica da INVEX, faz parte da técnica da INVEX, né? Então, você optar por fazer gestações conscienciais e não gestações somáticas. Então, você ter mais tempo para estar produzindo, para estar investindo aí dentro do processo evolutivo, na própria assistência, que, querendo ou não, na hora que você gesta um filho, você tem que ter responsabilidade sobre ele. E essa responsabilidade, normalmente, toma no mínimo 18 anos da nossa vida. Então, é um tempo que você poderia estar dedicando, né, dentro do processo aí evolutivo, assistencial, nas GESCONs, ao invés da GESOM. Tá, isso então você considera que do ponto de vista da inteligência evolutiva, o mais inteligente é optar pela GESCOM, a técnica da INVEX. Faz parte da técnica da INVEX. A INVEX não é só isso, né? Mas a teoria, na verdade, é da antimaternidade, né? Sadia, isso mesmo. Renata. Quarta linha da parafatologia, de baixo para cima. Você diz aí, a utilização das parasinapses do curso intermissivo, enquanto consciência assexuada, vivendo momentaneamente na condição de consciência feminina. O que eu quis enfatizar aqui? É para a gente lembrar que a gente está momentaneamente nesse soma, nesse corpo, mas a nossa consciência, ela é muito mais do que isso. E um foco que eu tento ter, evolutivamente falando, é lembrar de como que deve ter sido meu curso intermissivo, né? Às vezes tentar conseguir ter uma extrapolação de acesso energético, às vezes até pela projeção consciente, acessar essas parasinapses, de como era o ambiente extrafísico dentro do curso intermissivo, como era o padrão energético, como que eram os tutores nossos, né, os nossos parapreceptores, como que a gente pensava lá, a hora que a gente não tinha que preocupar que soma que tinha, hormônio, todas essas condições temporárias, que nós estamos temporariamente nessa vida, ela era vamos dizer, preocupações a menos. Então, tento recuperar essa condição extrafísica
dentro de um cenário que a gente conhece sendo mais homeostático, que é o curso intermissivo, para poder recuperar, né, puxar essas parasinapses, até com a ideia de criar novas sinapses nesse soma, nesse cérebro, para usar esse contexto. Entre se você, com o perfil que você tem, você sendo homem e sendo mulher, qual você renderia mais? Você fez algum paralelo, algum estudo sobre isso, essas duas condições? Eu já pesquisei, assim, até um pouco superficial em relação a isso, mas, por exemplo, eu pesquisei o meu traço. Eu não tenho dúvida de que eu fui homem em algumas vidas recentes passadas, até pelo temperamento, né, mais forte. E acho que tem alguns traços que eu preciso reciclar, que eu estou em processo de superação, de reciclagem, que se eu não estivesse mulher seria muito difícil. Traços muito arraigados, que teria que ser nesse soma para me dar a oportunidade de conseguir reciclar esses traços. E estar melhorando e ampliando o meu processo evolutivo, né, a melhor. Professor Valdo, no dicionário, também ali na dialeticologia, na página 4, não sei se o senhor já comentou sobre o sorriso de bonomia em bases mentais somáticas. Sim. O problema todo aí é o seguinte, a pessoa, em bases mentais somáticas, quando ela sorri, ela acrescenta, enriquece, melhora, fica dentro daquilo que eu chamo de sentimento elevado. Porque isso é o fruto do autodiscernimento, que pode afastar todo antagonismo e refratariedade, permitindo a interlocução aberta. É aqui que entra o sorriso inavaliável que ela perguntou. Então, por exemplo, é aquela pessoa que está acontecendo alguma coisa, fala assim, ixi, ela vai chegar aí, vai ser uma bronca. Agora a dona chega e dá um sorriso para todo mundo, desarma todo mundo. Aquele sorriso, às vezes, é inavaliável, porque ali poderia criar um monte de coisa. Está todo mundo preparando a defesa com ataque antiaéreo, etc., tudo atrás com barricada e tudo, desarmou, acabou a guerra. Em ambiente de resgate extrafísico, o senhor já chegou a observar alguma cena que o sorriso possa ter ajudado nesse contexto também? Pode também, né? O sorriso, gente, ele abre, né? Ele convida, ele esclarece, ele, vamos dizer, abre as portas. Sorriso é uma coisa muito séria. Agora, tem gente que não tem noção de sorriso, ela custa sorrir. Então, os músculos são todos enrijecidos, não dá. Para um sorriso grande, é preciso de 23 músculos, quase sempre para mexer. Então, o povo mão de vaca em tudo, até para sorrir. Tem gente assim. Porque... pode falar, Rosa. Sr. Valdo, o que seria o sorriso louçania no 38? A louçania é aquela jovem, da juventude. É o sorriso juvenil. É esse que conquista todo mundo. É o que eles colocam nos filmes americanos, na praia. Só aquela moça que vira e dá um sorriso na praia, pronto. É uma senhora cena. Então tem gente que faz o filme só com essas coisas. É o sorriso da louçania. A louçania, no caso, é o viço, a juventude, a explosão da vitalidade da pessoa. Isso é o máximo. Quando é jovem, você sabe. Uma moça, por exemplo, aí nos seus 17 anos, que tem uns dentes tratados, né? O sorriso é colinos, colgates, tem até um dentifrício, né? Uma pasta dental que chama sorriso. Caso é sério. Quando o senhor comenta aqui essas 50 facetas, os 50 itens aqui, né, que podem estar dentro de um sorriso. Em alguns casos... Tudo é o universo do sorriso. Agora, tem alguns aqui para chamar a atenção, né? Por exemplo, anticonflitividade, antitristeza, entende? Anti-choro, ou o antagônico. Vale a pena pensar nisso. Agora, esse verbete, em 4 lugares, eu falo em alegria mesmo. A palavra alegria é usada 4 vezes aqui. Pode contar que você vai ver. O senhor não chega a comentar aqui diretamente a entrada, o ingresso de entrada lá no horociclo, né?
Não, eu não quis chamar a atenção, porque isso aí a gente já falou em muitos lugares, né? A entrada para entrar no holocico é um sorriso. A pessoa mostrar que ela está com bonomia, é aquele negócio da bonomia. Ela quer estudar. Ela não chegou lá danada da vida. Eu vim estudar o dicionário de desaforo. Ela não vai fazer isso. No entanto, isso já aconteceu. Por isso que eu falei, foi a partir do dono daquela dona é que eu arranjei. Não, o melhor é quando entrar, vocês falam para a pessoa dar um sorriso. A dona chegou danada da vida no holociclo. E o dicionário de desaforo era o primeiro que ela pegou. Falei assim, é esse que eu quero. Bateu no dicionário, pegou logo e foi ver o que era. E aí ela começou a anotar os desaforos que ela podia falar para o cara. Tudo eu vi acontecer. Já faz alguns anos. Eu estava sozinho lá no holociclo quando ela chegou. Ela não aguentou. Ela falou, é esse! Ela não aguentou. É o desaforo. Porque... Aí eu virei para ela e falei assim, olha, tem coisa melhor do que essa, mas eu estou em dúvida se vou informar a você. Tem dicionário melhor do que esse em matéria de palavra de baixo calão e xingatório, xingamento. Tem outros aí piores. Mas eu não vou falar para você não, já que você está com esse, já está satisfeita. Agora, olha bem o que você vai fazer, hein? Assediador é desse jeito. Você podia dar uma aula sobre assédio. É bacana. A primeira coisa, a primeira aula seria o dicionário de desaforo. Agora, o que é engraçado é que esse dicionário ficava justamente juntinho da porta, naquela ocasião, devido à coleção de dicionários, entende? E ela chegou e gritou, o negócio estava por cima. Eu falei assim, essa está demais, né? Tem alguma coisa atrás disso? Foi por isso que eu fui lá, fiz uma interrupção com ela, como é que era e tal. Por isso o sorriso é um excelente mecanismo de desassédio. Né? Ele ajuda muito no processo de desassédio. Né? Porque por trás dele pode estar esse universo agora, aqui de reações. Tem que ver a qualificação do sorriso. O sorriso, quando é bom, ele, vamos dizer, ele harmoniza tudo imediatamente. Você não vê sombra nele. Ele é espontâneo, ele é livre. Então, ele desarma o pior. O sorriso é bom por causa disso, ele desarma o pior. Agora, um sorriso, por exemplo, de malícia, de má intenção, você vê logo. A coisa é diferente. A filáusia, a solércia. Estuda aí, tem que ver. Agora, eu acho que todo mundo devia estudar o sorriso. Eu acho que o sorriso é muito menosprezado. Devíamos trabalhar mais isso. Entende? Estudar mais o sorriso. Por isso que eu coloquei esse segmento aí, para a pessoa pensar. Ó, uma delas aqui, o alívio, a amabilidade, a afeição, acolhimento, abertismo. Olha só, tudo parece, mas tudo é diferente. Porque é uma técnica básica de interassistencialidade, né? Você aprender a sorrir ou desenvolver o seu sorriso mental somático. Tem gente que precisava de ter curso só sobre sorriso. Esse cara dura. Outra coisa, eles às vezes não são distímicos. Às vezes o cara ou a mulher é tímida. Ela não sorri de timidez, quer dizer, um troço esquisito. Já fica com medo. Se ela sorrir, eles vão querer, por que você está rindo? Pronto, já é um problemão. Tem isso tudo. Muitas vezes pode ser um mecanismo de defesa, né? A pessoa se defende não abrindo, né? Não sorrindo também. Né? Vamos estudar o sorriso, tá certo? Renata, sorriso foi proibido durante muito tempo também, né? Em alguns lugares. Era crime, às vezes. O processo de, vamos dizer, costume, uso, né? De certas culturas. E ainda é, de vez. Não, tem mulher que não sorri. Por exemplo, as islâmicas. Elas estão tapadas, não pode sorrir. Tapada a boca. É só uma amordaçada. Mas sorrir para dentro. Mas para fora não dá. Isso aí é um negócio sério. Uma dona com a burca, você não vê nada nela. Né? Alguns de vocês, homens aí, podem até entrar numa burca que vai pensar que é mulher. O negócio não é fácil. Né? Na parapatologia, na quinta linha, eu queria saber se aqui onde você colocou
as projeções conscienciais lúcidas, rememoradas, auxiliando no controle da impulsividade para esperar o momento adequado de agir. É aquela busca que a gente faz lá atrás, para ver se já aconteceu antes e que está acontecendo de novo, para a gente estar consertando, retomando? Não. Na verdade, o que eu quis colocar aqui é a condição que acontece muitas vezes nas projeções pré-cognitivas. Então, o que acontece? Você tem uma projeção onde você visita um ambiente ou vivencia um fato, conversa com alguma pessoa de alguma coisa que vai acontecer aqui no intrafísico. E a tendência é, se a gente não controlar a impulsividade, a gente vai lá e fala para a pessoa e tal. Fulano, eu descobri, um amparador me falou que você é minha dupla e não sei o quê, e tarará, e tarará. Por mais que aquilo seja um fato que aconteceu na sua projeção pré-cognitiva, é preciso que se controle essa impulsividade para esperar o momento certo e adequado de agir. Isso em vários contextos, né? Eu dei o exemplo aí da dupla, que foi o que aconteceu comigo, né? Então eu tive a projeção e foi engraçado que a hora que eu rememorei a projeção, eu lembrei do Marcelo, que a gente voluntariava junto, eu lembrei dele falando assim: essa mulher louca que chega falando que teve projeção, que o amparador mandou falar, que veio comigo, não sei o quê. A hora que chega com essa história, eu já corto na lata. E aquilo me ajudou a controlar a impulsividade, porque a vontade que eu tinha era de falar isso para ele, entendeu? Né? Eu já estava meio paquerando, então eu já sabia, estava querendo, aquela história assim, entendeu? Aí você tem uma projeção que confirma aquele fato futuro. Mas, gente, para que esperar, entendeu? Mas isso acontece muito mais com a mulher do que com o homem, acontece, né? Com o homem também em outros contextos, né? Às vezes. Muitas vezes no processo de liderança, na gestão parapsíquica, no próprio voluntariado. Às vezes tem alguma condição com o aluno, a hora que a gente está na docência conscienciológica, docência itinerante, você tem uma itinerância marcada, é muito comum você ter uma projeção assistida, muitas vezes, onde você visita aquele local ou conhece uma condição singular de algum aluno que vai estar naquela turma, e aí você não pode chegar no primeiro dia de aula, eu tive uma projeção, eu vim aqui e te encontrei, a situação na sua casa é essa, assim, assado, você precisa resolver isso. Tem que esperar o decorrer do curso, o momento certo, né, a hora adequada, o contexto otimizado para poder fazer esclarecimento, fazer assistência, intervenção, o que for. Obrigada. Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor também, aproveitando que estamos aqui no feminismo hoje, né? Rose Garden. Procurei bibliografia, alguma coisa para aprofundar uma pesquisa, até agora não encontrei. Gostaria de alguma sugestão. O caso é o seguinte: eu tinha um amparador que era um chinês, meu amigo. Então, depois de meio século comigo, ele era especialista em energia. Então, meio século comigo, ele falou assim: agora chegou a hora, eu preciso ir para a China, eu vou renascer lá. Então, eu trouxe uma pessoa para ficar no meu lugar com você. Só porque eu não quero desfalcar o seu trabalho e as coisas nossas. Então, me apresentou a Rose Garden. E ele falou: isso aqui também é do nosso povo do passado, mas você não vai lembrar dela. Que ela está muito bonita e cheia de vida. Ele brincou, né, sobre o negócio. Você não vai lembrar de quem é. Agora, ela é especialista em energia, mas diferente do tal mal. Ela é especialista em processo da natureza. Problema de ectoplasma, lignina, jardim. Por isso que eu faço jardim, essas coisas todas, depois que ela veio para cá. E ela, atualmente, é que orienta as coisas do CAEC. Agora, eu mesmo coloquei o nome de Rose Garden, que é o Jardim de Rosa, né? Aquele negócio. Porque tem uma canção americana de 1969, 1970, que chama Rose Garden. Entende? Que é uma canção popular, bonita, alegre, sobre o assunto do Jardim de Rosas. Entende? Então é essa que é a Rose Garden que está aí. Agora, ó, ela é uma chinesa linda, muito bonita. Entendeu? É chinesa. Então ela é uma rosa do jardim. Muito bonita ela, o modo dela, o jeito, a face, o rosto, o visual dela, o paravisual é impressionante, da Rose. Agora, ela tem uma coisa, ela tem várias coisas diferentes do tal mal. Uma das coisas que ela tem é o seguinte: ela sempre, quase sempre, ela tem 2, 3 consciências com ela. Ela trabalha em equipe, ela gosta disso, ela movimenta as coisas.
Outra coisa, a equipe dela, a maior parte do tempo são mulheres também. É isso que eu tenho visto, que são as condições mais comuns que você encontra com ela. Agora, geralmente, quando ela aparece com gente, eu dou mais atenção, porque tem alguma coisa mais importante extrafisicamente. Ela está bancando a Cicerone, entendeu? A guia da visitação. Essa, então, é que é. Então, para a gente pesquisar, não tem o nome certo dela. Não, a única coisa que você vai achar na internet é essa música, Rose Garden. Agora, em inglês, Rose Garden é muito falado. Aí tem uma cidade, né? Eu já busquei, né? Tem a cidade, Rose Garden, né? O concurso das rosas, dos então, jardins. Nesse sentido. Né? Agora, eu coloquei porque ela gosta de jardim, e ela é uma flor. Entende? É uma simpatia, Rose Garden. Entende? Obrigada. Sr. Valdo, aqui no B. Eu queria que o senhor falasse um pouco da diferença desse sorriso pela cultura, pela educação, e esse outro sorriso que seria aglutinador, esse desassediador, assim, o que o senhor falaria disso? A gente vê o seguinte, o sorriso, ele tem uma raia de manifestação, quer dizer, um modo de ser. Se você exagera demais, entra na malícia. Se você faz pouco, fica a Gioconda, aquele sorriso. Então, o sorriso mesmo espontâneo, ele tem uma característica mediana de manifestação que é aliciante, ele aglutina, ele envolve, ele abraça a pessoa. O sorriso, ele fala. Agora, o problema é você falar com o sorriso palavras positivas, quer dizer, expressão edificante, construtiva, melhor. Isso é que aumenta o soma que a gente fala. Então, o sorriso é uma necessidade. Agora, o Brasil tem uma coisa muito boa atualmente em sorriso, é que a nossa odontologia tem só 27 milhões que estão fora da odontologia, a maioria já está sendo tratada. Em 1950, isso era muito mais, e a população era muito menor. Isso mostra que sorriso precisa ter odontologia no meio, senão não dá certo. Observa, por exemplo, no povo mais jovem, o tanto de aparelho que o povo está usando, mesmo aqui no interior, assim como nós estamos. É muita gente que usa aparelho nos dentes para consertar tudo. Até pessoa mais velha também, né? Já vi. Preciso isso aí faz parte da vida moderna, né? Sorriso é uma coisa séria, pois é. Agora, é muita gente que tem tratado os dentes, todo tipo. Ainda essa semana eu estava conversando com uma moça que ela falou assim, mas o meu dente amarelo. Eu falei, não, isso aí é coisa toda de consertar. Isso aí não tem nada. Dentista, qualquer um sabe mexer com isso. Limpidez. A limpidez. A limpidez eu falo aqui em processo líquido, em algum lugar mesmo no texto. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte, é o processo de ser explicitativo, confiável, sincero. Isso é a limpidez que ele mostra. Aqui eu falo assim, euforizaciologia. O sorriso, quando límpido, não combina com o soluço. Entendeu? Ele é diferente do soluço. Então, é a diferença do soluço. Soluço é o singulto, isso é diferente. Essa lista daqui, você fez com base nessa observação de Consins ou de Consciex também? Não, eu vi aquilo que tem na vida comum nossa aqui, que é a base do processo, né? Mas isso mexe com Consciex também. Por exemplo, essa que chegou hoje com o vestido azul, ela estava sorrindo. Entendeu? É tanto que eu pensei logo, não, isso deve ser por causa do sorriso. Depois eu falei, não, eu sou vestido azul. Eu falei, não, até é coisa de mulher. Então, o verbete é a intelectualidade ginocsomática. E era. Agora, é engraçado, né, a condição. E outra coisa, a energia dela é muito forte. É gente que sabe. Outra coisa, tudo é dedução minha. Pela apresentação dela e o processo de falar em vestido azul, se ela tinha interesse no vestido azul, porque ela era jovem naquela ocasião. Então ela morreu logo.
Porque de 77 para cá, são mais ou menos 35 anos, por aí. 35 anos ela dessomou. Ela está jovem agora. Isso mostra que, às vezes, ela teve uma vida de infiltração ou uma mini proex. Está na cara. Isso tudo é minha dedução só de ver a pessoa, ver a consciência. Tem lógica? Isso tudo eu vou tirando dedução assim. Ó. A pessoa não fala, mas devido ao processo da experiência, o traquejo, você acaba sabendo muita coisa. Só de ver. Agora, esse é o problema que é a técnica dos para-olhos, que eu falo. São os para-olhos. Agora, eu vi logo o vestido dela, tudo. E ela mexeu com nada assim, vestido bem arrumadinho, tudo certinho. Agora, ela não é alta, entende? É média, é estatura mediana, parece uns 30 anos, é morena clara, cabelo escuro, o rosto é mais redondinho. Ela não é feia, é bonitinha. Agora, o sorriso é bacana, acolhedor, sabe? Aliciador, chama, né? Agora, tu tem sua razão. Ela deve estar fazendo alguma coisa aí com negócio de mulher, né? É aquilo que eu mostrei. Uma outra coisa, ela apareceu às 12 horas em ponto aqui, foi meia hora antes de começar. Estava aí só uns 3 ou 4 de nós, né? Só a gente, não é ninguém. De manhã. Eu não vi, eu não a vi de manhã, não. Eu só vi agora, de tarde. Tudo tem sua razão, né? Os afins se atraem, os temas, a situação toda, né? Faz parte. Renata, aqui na parafatologia, aqui, Kátia, na sua frente, você podia falar sobre o autodesassédio auxiliando na superação da teimosia feminina? Esse foi um ponto assim, bem importante dentro da minha casuística, né? Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela é teimosa, ela se assedia com aquilo, querendo ter razão, e às vezes ela até tem, mas quer provar, quer, né, o senso de justiceira, a síndrome da justiceira até existe. Então, ela é uma via de mão dupla. Tanto a teimosia fortalece o processo do autoassédio, que, com ele fortalecido, aumenta a teimosia e não se ganha nada com isso, né? Então, o processo, assim, de a gente se desassediar, o autodesassédio, para conseguir sobrepairar o processo da teimosia e compreender melhor, seja a circunstância que for. Então, quase que abrir mão da teimosia pelo autodesassédio. Renata, na página 3 no B, ali no efeitologia, você colocou que o efeito das escolhas evolutivas, o primeiro efeito, é que ele pode liberar ou travar a ação da mulher. Queria entender esse travar a ação. Às vezes, eu até lembrei de uma situação. Às vezes a gente faz uma escolha evolutiva, por exemplo, escrever um livro. E a gente quer que aquele primeiro livro seja a nossa obra-prima, nossa mega gescom. E aí a gente não faz nem uma coisa nem outra. Né? Você ia até trava ao ponto tanto da não publicação, da não gestação consciencial, quanto outros processos assistenciais que você poderia estar fazendo. Por exemplo, dar aula, voluntariar, fazer uma itinerância. Nada você pode, porque você está escrevendo sua obra-prima, você está fazendo livro. E às vezes isso passa 2 anos, 3 anos, é uma escolha evolutiva, é uma meta evolutiva da maioria de nós, só que te trava, porque você não tem flexibilidade, não consegue abrir espaço para pensar, entra até na teimosia, né, que estava falando com a Kátia. Você teima, às vezes não flui ideia, não está no fluxo de continuar escrevendo aquela obra naquele momento, não estou falando que não é para escrever, mas naquele momento, praticar docência itinerante, que vai te dar mais bagagem, mais experiências para enriquecer a própria obra que você está escrevendo, você abre mão, trava todo esse processo em função dessa escolha evolutiva. Então a gente está lúcido em relação a isso, né? Renata, na página 1,
última linha da fatologia. A viragem de mesa evolutiva com delicadeza e finesse. Fala um pouquinho disso para a gente. Vocês estavam na torcida, né, para falar do exemplo da anti-irritabilidade. Eu não queria aprofundar esse assunto porque eu estou escrevendo um verbete sobre anti-irritabilidade, mas o que acontece? O processo da gente abrir mão, no meu caso, da burrice, né, que tem a ver diretamente com a intelectualidade. Eu tenho a tendência de me irritar facilmente até por esse processo da racionalização, né, de ter razão, de achar que está o mais adequado, mais correto. Então, eu comecei a aprender a abrir mão até dessa razão, com delicadeza e com finesse, e muitas vezes até esperando os resultados mostrarem por si só, né, aquele argumento, aquele posicionamento que a gente tinha no começo. Então, é esse desenvolvimento. Mas eu acho que isso tem um processo feminino muito forte. Esse lado eu acho que você está aproveitando bem. Eu queria que você reforçasse isso. Eu estou tentando usar o que eu tenho. Então, assim, ter discernimento e usar essa sensibilidade, esse carisma, a própria condição do acolhimento, né, que eu tenho para fazer essa viragem de mesa. Porque qual que eu vejo assim, que é o meu nó górdio? É o processo do temperamento. E isso vem de outras vidas. Se o temperamento é a última coisa que a gente muda nessa vida, imagina o temperamento arraigado há milênios, né? Então, assim, é complicado, é difícil, sabe? Então, eu tento me manter lúcida, usar o processo da inteligência, do cérebro mesmo, do paracérebro, do mental soma, para sobrepairar isso. Agora, nós queremos mais uns 100 verbetes seus, porque você atraiu até uma amparadora na hora que estava só a gente aqui. Eu gostei muito disso. Agora, só tem uma pergunta cretina. No próximo verbete, você tem algum vestido azul? Como eu sempre atendo as suas solicitações, se eu não tiver, eu vou arrumar. No próximo verbete, já vim defender com vestido azul aqui. Só para ficar mais... Agora, Marcelo, você que é o homem, o urubu serve esse negócio no guarda-roupa dela, tá certo? Eu não posso fazer uma coisa dessa, é você que tem que fazer. Podem ver. Se não tem, vamos dar uma supre o processo. Vamos arrumar. Que ela precisa dar um jeito nisso aí. Vocês não acham que tem sua lógica, o que eu estou falando? Tudo é um processo de afinidade. Muito positivo. O ambiente dela é muito forte. Ela apareceu aí enquanto eu estava falando e deu outro banho de energia aqui. Ela é muito boa. Você sentiu direitinho, né? Você vê. Agora, ela deve ter, às vezes, alguma relação com as piolarices. Professor, antes do senhor abrir o olho e falar para a gente, eu tive 3 descargas de banho energético, e aí eu acho que tem a ver, está diretamente ligado com ela. Outra coisa, ela apareceu na hora que estava só a gente, isso tem sua razão, e ela ficou aí. Entendeu? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 87 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Hoje temos 5 recados. Neida, imersão na TENEPS. Ami, 40 manobras. Everaldo, lançamento da pedra fundamental do Hotel Providencial. Will, conferência online da Apex. Antes, temos o Fernando com amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos homenageando aí as empresas patrocinadoras da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, hoje nós vamos citar aqui, homenagear a Construcons, que é a empresa da nossa amiga Jussara Nandorena, que é mais uma patrocinadora da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você que vai construir a sua casa em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, a Construcon cuida com muita competência e com muito carinho da sua obra aqui. Muito obrigado a Construcons. Lembrando que esse mês também nós vamos sortear para os amigos que fizerem a sua renovação, a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, sortear um manual da verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. São 3 unidades, e você pode ganhar um manual da enciclopédia, da verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia ao fazer a sua assinatura neste mês de outubro. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e teletertulianos a participar dos 10 dias de imersão na TENEPS. É um evento que acontece todo ano aqui no CAEC
E neste caso vai ser de 17 a 26 de dezembro próximo. A programação dessa imersão será a seguinte: dia 17 de dezembro, segunda-feira, haverá um curso com o professor Valdo Vieira, com temas avançados em TENEPS. O horário será das 8 da manhã às 10h30, depois das 13 horas às 15h30, e será realizado aqui no Tertuliário. É importante que para isso vocês realizem a sua inscrição no CAEC. É um evento gratuito, mas é importante que façam a sua inscrição. Depois, no mesmo dia 17, inicia-se o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro de Tenepsistas. Então, este é o fórum ideal para quem tem interesse pelo tema, para vir debater e trazer as suas ideias, as suas experiências também. O início será das 16 horas, que será o credenciamento, e a primeira conferência será aberta ao público. Este evento, gente, o primeiro congresso, ele vai ter 3 conferências, 9 mini-conferências, 3 mesas de debate e um workshop de bioenergias. O local será no Discernimento. Depois, na sequência da imersão, nós temos, de dia 21 até o dia 23, o primeiro acoplamentário, que é de sexta a domingo, com o tema TENEPS. De 24 a 26, o segundo acoplamentário, de segunda a quarta-feira, com o mesmo tema, que é a TENEPS. Então, como a gente falou, imersão na TENEPS. Para esses eventos, busque informações junto à recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Olá, eu estou aqui para convidar a todos a participarem do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, nos feriados de 15 de novembro. Curso em 4 dias, então, respectivamente, 15, 16, 17 e 18 de novembro. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, em que se trabalha intensamente as energias, sempre dentro de dinâmicas interassistenciais. Então, ao final do curso, você vai estar habilitado a, por exemplo, fazer uma limpeza na sua casa, mesmo à distância, aplicar um arco voltaico nos seus familiares, enfim, usar as energias no dia a dia para o ponto de vista da interassistência. As inscrições são feitas no CAEC, o telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Olá, pessoal. Estou aqui para informar que novamente nós tivemos que adiar o lançamento da pedra fundamental do hotel. Em função das fortes chuvas de ontem, o terreno hoje se encontra bastante molhado, bastante encharcado, com muita lama. Então a gente optou por adiar esse lançamento da pedra fundamental. E aí, durante essa semana, assim que o tempo se estabilizar, a gente vem aqui para passar a data oficial. Obrigado. Tudo bem? Eu gostaria de estar convidando, em nome da Apex, para uma conferência online, que ocorre hoje às 15h30. O tema será TENEPS, Assistência Multidimensional e Benefícios na PROEX, onde nós vamos estar discutindo alguns conceitos básicos sobre TENEPS e também indicações, contraindicações e qual a relação da TENEPS com a PROEX. Então é só acessar, quem tiver interesse, é só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Começa hoje às 15h30, não tem nenhum custo, ok? O palestrante serei eu, o professor Wildenilson Signorini. Obrigado. O verbete de amanhã é Síndrome do Impostor, especialidade para patologia, autora Adriana Kawati. Obrigada a todos e até amanhã.